O Fabinho Soldado não para um segundo. Enquanto muita gente ainda tenta entender como o Corinthians vai se mexer na janela do meio do ano, ele já tá aí correndo pra lá e pra cá, se reunindo com empresários, entrando e saindo de hotel batendo. Papo com representantes de atletas e tudo com aquele jeitinho discreto, achando que ninguém tá vendo. Mas tá, viu, Fabinho? Pode ter certeza que tem gente atenta em cada movimento seu. A verdade é que ele tá trabalhando, e muito, pra reforçar o elenco corintiano nos próximos meses mesmo, com todas as incertezas que rondam o clube fora de campo. E olha que o cenário é turbulento. A promessa que tinha sido feita a ele de que o clube ia investir pesado e trazer 3 nomes de peso veio de quem já não tá mais no clube. Pedro Silveira saiu, pediu para sair, e Augusto Melo tá com o cargo por um fio. Então, diante dessa instabilidade, o Fabinho resolveu não esperar. Se depender dele, o Corinthians vai se reforçar sim, mas com inteligência, com olho clínico, sem depender de caminhão de dinheiro. Afinal, como o próprio Fabinho, deve pensar contratar com grana sobrando qualquer um faz. Difícil mesmo é encontrar bons nomes dentro da realidade atual do clube, nomes que possam render com a camisa alvinegra, mesmo vindo de momentos ruins. E aí entra a estratégia que ele tem adotado. O Fabinho tá focando em atletas que estão encostados, que perderam espaço nos seus times e que por isso mesmo podem chegar ao Corinthians com sede de mostrar serviço. A lógica é resgatar talentos que por algum motivo não estão rendendo, mas que já provaram qualidade em algum momento das suas carreiras. Ele acredita que num novo ambiente com confiança e sequência, esses caras podem voltar a jogar em alto nível. E isso não é loucura, não. A gente já viu acontecer muitas vezes no futebol. Basta o ambiente certo, a motivação certa, e tudo muda. Tem jogador, por exemplo, que entrou em campo só uma vez neste ano, outro 2 vezes no máximo. Alguns são reservas dos reservas em seus clubes, mas o Fabinho enxerga valor nesses nomes. Ele sabe que com boa preparação, com um técnico que compre a ideia e com apoio do grupo, esses atletas podem se transformar em reforços valiosos. E ele não tá apenas sondando, não. Já teve reuniões, já tem negociações em andamento, tem conversa com o empresário rolando em Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. A movimentação é intensa, os bastidores estão fervendo e o Corinthians está assim bem ativo no mercado. Mesmo que por enquanto ainda não tenha anunciado ninguém. A urgência também tem nome e sobrenome, Rodrigo Garro. O meia argentino é um dos principais jogadores do elenco atual, mas vai ficar de fora de no mínimo 6 partidas por conta de lesão. Pode chegar a 7 jogos dependendo da recuperação. O departamento médico prevê um retorno por volta do dia 27 de maio, mas não é certeza. Até lá o Corinthians vai precisar encontrar alternativas, porque são jogos importantes. Tem Internacional América de Cali, Mirassol, Racing do Uruguai, Santos, Novo Horizontino e até Atlético Mineiro no Mineirão no caminho. Todos sem o Garro. E aí não tem como, ou o clube reforça o elenco, ou vai correr sérios riscos de perder força no meio da temporada. Essa ausência do Garro complica demais os planos de Dorival Júnior. Ele vinha sendo o cérebro do time em campo, o cara que pensa o jogo, que organiza, que dá o ritmo. Sem ele o time já perdeu muito em criação e o reflexo aparece dentro de campo. Por isso o Fabinho tá tentando se antecipar. Ele sabe que não dá pra contar com a sorte ainda mais com o clube, vivendo um momento político tão instável, e é por isso que ele vem apostando tanto nessas conversas com jogadores que estão fora dos planos em outros clubes. É uma forma de reforçar o elenco com custo reduzido e ainda dar chance a quem tá com vontade de virar a página. O grande X da questão é que, diferente do que foi prometido antes, agora não existe garantia nenhuma de que vai rolar aquele investimento pesado na janela. Quando Pedro Silveira e Augusto Melo estavam firmes, havia uma promessa clara de que o Corinthians traria 3 nomes de peso. Só que o Pedro já saiu e o Augusto tá com os dias contados. Diante disso, o Fabinho não quer perder tempo. Tá correndo por fora, tentando garantir reforços mesmo sem a tal bala na agulha. Ele entende que se ficar esperando a situação se resolver, pode ser tarde demais. E aí o Corinthians corre o risco de ficar na mão mais uma vez. E outra, o mercado não espera. Enquanto você pensa outro clube vai lá e fecha negócio. E isso que o Fabinho tá agindo agora, se antecipando, conversando com empresários, tentando adiantar as tratativas. Ele tem ido pessoalmente em várias dessas reuniões. Não é coisa feita por telefone ou por cima, não.
Ele tá indo lá olho no olho tentando convencer os jogadores de que o Corinthians pode ser o lugar ideal para recomeçar. E isso pesa sim. Tem muito jogador que, mesmo encostado, ainda sonha em vestir uma camisa grande, jogar com torcida, empurrando estádio cheio, pressão de verdade. Isso motiva. E o Corinthians oferece tudo isso. Claro que não é fácil. Tem negociação que trava, jogador que não quer abrir mão de salário alto, clube que não libera fácil. Mas o Fabinho segue insistindo. Ele sabe que precisa entregar resultado e reforços são parte importante disso. O que se ouve nos bastidores é que ele já tem entre 5 a 6 nomes na mira. Alguns mais experientes, outros jovens com margem de crescimento. E todos dentro desse perfil, jogadores que não estão sendo utilizados, que perderam espaço, mas que ainda têm lenha para queimar. O que falta é oportunidade, e o Corinthians pode ser exatamente essa virada de chave na carreira. Já alguns deles é um movimento arriscado, sem dúvida. Nem todo jogador encostado vai render. Alguns estão fora por lesão, por problema disciplinar, por queda técnica. Mas é aquele velho ditado, quem não arrisca não petisca. E nesse momento, com a grana curta e o ambiente político fervendo, o Corinthians precisa de ousadia, mas com inteligência. E nisso o Fabinho tem se mostrado bom. Ele conhece o mercado, tem relacionamento, entende o que pode encaixar no perfil do time. Não é à toa que, mesmo com todas as limitações, ele ainda consegue manter o clube ativo nas tratativas. Agora é esperar para ver quem são esses nomes. Por enquanto, os bastidores estão fechados, tudo acontecendo na surdina. Mas vai chegar o momento em que as peças vão se encaixar e os anúncios vão começar a sair. E aí, quando aparecer aquele jogador que ninguém esperava, que estava encostado, que jogou 1 ou 2 jogos no ano, pode lembrar dessa movimentação do Fabinho. Não foi por acaso. Foi trabalho, foi planejamento, foi insistência. E tudo isso acontece enquanto o time precisa lidar com desfalques importantes como o do Garro, que não tem substituto à altura no elenco. O argentino deve perder praticamente todo o mês de maio. E olha, não é exagero dizer que isso pode influenciar diretamente na pontuação do clube nesse início de campeonato brasileiro e na Sul-Americana. Os jogos vão se acumulando, as decisões vão chegando e o Corinthians vai precisar de um elenco mais robusto. E é por isso que o trabalho do Fabinho agora é tão crucial. Ele está tentando compensar no mercado o que o time vai perder dentro de campo. E mesmo com toda essa situação delicada fora das 4 linhas, o clube segue sendo um gigante que atrai atenção. Jogar no Corinthians ainda é um sonho para muitos atletas. A pressão é grande, é. A cobrança vem e pesada. Mas é justamente isso que atrai quem quer dar a volta por cima. E o Fabinho sabe usar isso a seu favor nas conversas. Ele vende o projeto, mostra o tamanho da torcida, fala da estrutura da vitrine. E isso pesa na hora da decisão. O momento do Corinthians é de reconstrução, mas com muita desconfiança em torno da diretoria. A base política que bancava as decisões vem desmoronando e isso respinga no futebol. E num cenário assim, o departamento de futebol precisa ser mais proativo do que nunca. Não pode esperar promessa de dirigente, nem aguardar investidor aparecer. É trabalhar com o que tem, buscar soluções criativas, enxergar valor onde os outros só veem problema. E nisso, pelo menos por enquanto, o Fabinho Soldado tem mostrado disposição de sobra. Se vai dar certo, a temporada vai responder. Mas que ele tá fazendo a parte dele, isso tá claro? Enquanto tudo isso acontece nos bastidores, o torcedor do Corinthians acompanha de longe, tentando entender qual vai ser o próximo passo do clube em meio a tanta instabilidade. A verdade é que, por mais que se fale de reforços, o clima ainda é de desconfiança. A promessa de 3 grandes contratações ficou no ar, e agora, com a saída de Pedro Silveira e a possível queda de Augusto Melo, esse cenário parece cada vez mais distante. E nesse vácuo de poder, o Fabinho Soldado tenta se firmar como um ponto de equilíbrio, alguém que, mesmo sem o respaldo político ideal, tenta tocar o futebol do clube com alguma autonomia e muito esforço pessoal. Só que a autonomia tem limite. Por mais que ele corra, marque reuniões, acerte detalhes com empresários e apresente jogadores ao técnico Dorival Júnior, sem a garantia de investimento real, tudo fica mais difícil. E ele sabe disso. Por isso o foco tem sido mesmo encontrar jogadores de oportunidade. Gente que chega por empréstimo com salário dividido, com cláusula de produtividade. É uma engenharia complicada que exige habilidade e poder de convencimento. E até aqui, ele tem conseguido manter essas conversas em andamento? Se vai fechar todas é outra história.
mas o movimento já mostra que o Corinthians não vai ficar parado esperando uma solução cair do céu. E nesse cenário todo, a ausência do Rodrigo Garro pesa ainda mais. Não é só uma questão técnica, é simbólica. Ele é um dos únicos jogadores que conseguiu entregar desempenho em alto nível neste início de temporada. Sua lesão, além de tirar criatividade do meio-campo, evidencia a fragilidade do elenco. Basta um titular sair que a estrutura do time já balança. E isso, claro, é responsabilidade da gestão. O clube apostou em um elenco curto em contratações que não deram resposta rápida e agora sofre as consequências. E não adianta colocar toda a pressão em cima do treinador, Dorival trabalha com o que tem. E o que ele tem hoje é um elenco desequilibrado com poucas peças confiáveis para a reposição. Nesse momento, Fabinho tenta mostrar que é possível fazer diferente. Que mesmo com poucos recursos, dá para montar um grupo competitivo. E essa estratégia de buscar jogadores encostados pode ser um caminho. Não é garantia de sucesso, mas é um modelo viável diante da escassez. E em alguns casos pode até surpreender. Quantos atletas já não ressurgiram depois de uma fase ruim? Futebol é feito disso. E o Corinthians, que tantas vezes foi a casa da recuperação de nomes desacreditados, pode repetir esse ciclo. Mas tudo vai depender de como essas negociações serão conduzidas e de quem de fato vai assumir a caneta nas próximas semanas no clube. Outro ponto que não pode ser ignorado é o ambiente interno. A crise política que se desenha dentro do Corinthians interfere diretamente nas decisões do futebol. A incerteza sobre quem vai ficar e quem vai sair no comando da diretoria trava. Investimentos adia planejamentos e afasta possíveis parceiros. Nenhum empresário quer negociar com um clube sem saber quem estará à frente no mês seguinte. E essa paralisia prejudica o trabalho do Fabinho, que precisa operar no limite entre a urgência e a prudência. Ele precisa agir rápido, mas sem margem de erro. E isso exige não só conhecimento de mercado, mas também coragem. Do lado de fora, a torcida observa com paciência cada vez mais curta. A temporada começou cercada de expectativas, principalmente com a chegada de Dorival e a promessa de um time mais competitivo. Mas os resultados ainda não empolgam e a instabilidade interna só aumenta a pressão. A ausência de Garro em sequência de jogos decisivos é um golpe duro. E a impressão é de que o Corinthians vai precisar remar muito para não perder o ritmo dos rivais. Os próximos jogos serão complicados e a chance de tropeços é real. Por isso, a necessidade de reforços urgentes e que cheguem para jogar e não apenas para compor elenco. Mesmo sem nomes revelados oficialmente, há uma expectativa de que os primeiros anúncios ocorram já nas próximas semanas. A ideia é acelerar as tratativas antes que outros clubes entrem na disputa. E mesmo sendo atletas que não vivem grande momento, o mercado é competitivo e todo mundo busca soluções baratas. Fabinho sabe disso e tem pressa. Ele não quer ser pego de surpresa por uma mudança de gestão que trave tudo de novo. Ele quer deixar pelo menos algumas peças encaminhadas, talvez até assinadas, para garantir que o Corinthians não fique no escuro na hora mais decisiva do ano. Resta saber se essa estratégia vai ter fôlego para sustentar o time enquanto a parte política do clube se ajeita. Porque no fim das contas tudo vai convergir para dentro de campo. Se o time vencer a pressão, diminui, o ambiente melhora e até as disputas internas perdem força. Mas se os resultados não vierem aí, nem todo o esforço do Fabinho será suficiente. A paciência vai se esgotar e a torcida que já vem cobrando vai cobrar mais. É uma corrida contra o tempo e o Corinthians precisa de respostas, dentro e fora do campo, o quanto antes. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. A declaração de Roger Machado, técnico do Internacional, gerou um grande desconforto no elenco do Corinthians, que promete dar a resposta em campo no próximo confronto entre as duas equipes. Durante uma coletiva de imprensa, Roger fez comentários que não foram bem recebidos pelos jogadores corintianos, sugerindo que o time paulista vinha mostrando um estilo de jogo previsível e que, caso o Internacional conseguisse neutralizar as principais peças do Corinthians, teria grandes chances de sucesso. O Corinthians é uma equipe que depende muito das suas individualidades e do seu sistema de jogo. Mas se conseguimos neutralizar essas peças, conseguimos anular o time, afirmou o treinador.
Essas palavras, ditas com um tom confiante, causaram um mal-estar imediato nos bastidores do clube alvinegro. A diretoria do Corinthians se mostrou incomodada com o comentário e, durante uma reunião interna, ficou claro que o elenco estava determinado a dar uma resposta dentro de campo. O ambiente nos vestiários ficou mais tenso, com jogadores expressando sua insatisfação e afirmando que as palavras de Roger Machado eram desrespeitosas e que isso só aumentaria a motivação para o confronto. O Corinthians, que tem enfrentado um início de temporada com altos e baixos, vê na provocação uma oportunidade para mostrar sua força e superar as críticas que vinham sendo feitas ao time. A equipe de Vitor Pereira precisa de uma resposta contundente para seguir firme na busca pelos seus objetivos no Campeonato Brasileiro. E nada melhor do que uma vitória sobre o Internacional para dar esse recado, desmentindo a ideia de que o time se limita a um estilo de jogo previsível. A provocação de Roger Machado aumentou ainda mais a rivalidade entre os dois clubes e o confronto entre Internacional e Corinthians promete ser um dos mais esperados da temporada. Para o elenco corintiano, a motivação extra criada pelas palavras do treinador colorado pode ser a chave para a recuperação da equipe e o início de uma boa sequência de resultados. Com os ânimos elevados, os jogadores do Corinthians estão determinados a entrar em campo com um único objetivo: mostrar que tem mais a oferecer do que o que foi sugerido por Roger. O embate entre os dois times será, sem dúvida, um dos momentos mais emocionantes da competição. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!